Ao longo desta manhã estarão na mesa redonda os seguintes oradores que passo a anunciar e quem peço desde já que subam ao palco. Pedro Cardoso, em representação da ADEN, Agência para a Energia. João Fugas, do PACOPAR, Painel Consultivo Comunitário do Programa Atuação Responsável de Estarreja. E Carlos Póvoa, da ADRA Águas da Região de Aveiro. Passamos à apresentação do próximo orador. Pedro Cardoso é gestor do projeto Be-Water Smart na ADEN, Agência para a Energia. O seu objetivo é desenvolver um sistema de classificação de imóveis avaliados sobre o ponto de vista da adaptação climática, eficiência hídrica, nexos água-energia. Na ADEN integra a Direção de Estratégia, Políticas e Projetos, onde desenvolve trabalhos na área do nexo Água e Energia, licenciado em Engenharia do Ambiente, mestrado em Bioenergia, é neste momento doutorando no programa MIT Portugal. Be-Water Smart, tornar os edifícios mais resilientes às alterações climáticas, é o tema que Pedro Cardoso apresenta nesta conferência em Estarreja. Muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer o convite e neste Dia Mundial da Água, que é muito importante para a ADEN, que tem vindo a ter este pelouro também na gestão da água, do ponto de vista de eficiência. E, portanto, este dia é um dia muito importante, não só para a ADEN, como também, pessoalmente, para mim, porque há anos de trabalho, sobretudo naquilo que é o nexo água-energia, e, portanto, este é um dia a assinalar, um dia de festa. Deixa-me só aqui um momento para abrir aqui a minha apresentação. Já estou a partilhar-me. E agradeço, portanto, também ao convite claramente do município de Estarreja. Portanto, mais uma vez, temos aqui uma oportunidade de falar sobre não só sobre a água, como também sobre a importância que a água tem naquilo que é a política de energia de Portugal. Portanto, o problema, também não vou ser alongar-me muito, porque acho que é um problema que toda a gente conhece, portanto, a falta de água, e sobretudo nos países ou mais mediterrâneos, temos sofrido imenso nos últimos anos com os efeitos desta falta. Só, pronto, dar aqui algumas notas mais recentes, portanto, no ano passado, nós tivemos todo o país com seca, portanto, todo o país, território continental. Tivemos este território com seca, seja ela severa, extrema ou moderada. Portanto, o certo é que tivemos 100% do nosso território em seca. Foi o ano mais seco desde que há registro, portanto, desde 1931, e portanto, neste momento temos hoje a conferência da ONU e o presidente António Guterres considera que 40% da população mundial é afetada neste momento pela escassez de água. Aqui também uns dados que retirei do Observatório de Energia, porque isto é um problema que a falta de água não nos afeta só enquanto a água que temos a nível de disponibilidade para beber, para consumir, para usar, mas também para a agricultura, para as nossas indústrias, mas também para a produção de energia. Ou seja, nós vemos que 40% da nossa energia, considerando um ano mais ou menos típico, recente, 40% de energia já consegue vir de fontes renováveis. E 43% destas fontes renováveis, portanto, destas energias renováveis, 43% são a energia hídrica. Portanto, quando estamos a afetar um recurso portanto, de escassez de água, não só estamos portanto, a comprometer, nunca
a última comprometemos, que é o consumo à população, mas comprometemos desde logo a produção elétrica e também a produção agrícola. Portanto, basicamente, quando há uma afetação ou de escassez deste recurso tão precioso, temos cerca de 16% da produção nacional energética em risco. Isto porque também, portanto, só aqui deixar a nota, em fevereiro do ano passado, nós tivemos 5 barragens impedidas de terem produção elétrica. Também uma coisa que vale a pena pensar é como é que nós valorizamos o recurso água e porque é que cada vez mais não devemos olhar nem para o recurso água nem para o recurso energético de forma isolados, mas como recursos altamente dependentes um do outro. Isto porque nós, felizmente, nas últimas décadas, já estamos habituados a ter este recurso altamente disponível em nossas casas. Portanto, basta rodarmos o manipulo de uma torneira para termos imediatamente água de grande qualidade na quantidade que nós o entendermos usar. E, portanto, é fácil acharmos que este recurso é muito disponível e, como a Inês também estava a dizer, é um recurso que neste momento é um recurso, em Portugal, é um recurso relativamente barato, quando estamos a falar de água. Acontece que esta água, para chegar com esta qualidade até nós, teve que passar, portanto, teve que ser captada. Às vezes, portanto, precisamos de ter bombas para levar esta água até ser tratada numa estação de tratamento de água. Depois é transportada quilómetros e quilómetros até depósitos, onde também é levada através de bombas, e depois é encaminhada até a nossa casa. Podemos ter ou não, se vivemos num prédio mais alto ou numa zona mais, portanto, com pressão mais, que seja necessária uma pressão mais elevada para o transporte de água, precisamos ainda de ter bombas que nos elevem essas águas até a nossa casa para podermos usar. Portanto, isto é um processo até bastante complexo que se perde um pouco na simplicidade de rodar o manipulo e termos água disponível. E é aqui nesta relação de disponibilidade de água em que toda a gente neste momento usa, que nós vemos que a utilização no setor residencial é extremamente importante para a gestão do recurso, tanto energético como o recurso hídrico. Porque toda a gente tem essa opção de utilizar mais ou menos e de poder também fazer algumas escolhas mais racionais. Portanto, quando olhamos para o consumo energético na Europa, vemos que 40% do consumo energético da Europa é feito nos edifícios e 30% destes edifícios são edifícios residenciais. Portanto, há aqui uma grande fatia daquilo que é o consumo de energia final que está associado, no fundo, à casa de cada um de nós. E 16% daquilo da energia que nós gastamos em nossas casas na Europa é feita através do aquecimento de água. Portanto, basicamente estamos a falar de banhos, grosso modo. Portanto, há aqui uma grande fatia de aquecimento de consumo energético proveniente do aquecimento de água e geralmente fazemos os grandes consumos de aquecimento de água no banho. E para termos uma noção, se olharmos para todo o ciclo da água, 80% da energia do ciclo da água portanto, é consumida no utilizador final. Só 20% é que é consumido no ciclo urbano. Portanto, estamos a falar de ETAs, hectares, bombas portanto, para o transporte de água, etc. Portanto, há aqui uma grande responsabilidade dos edifícios, como é que eles são construídos, como é que eles são utilizados, no sentido de haver uma gestão mais racional e um consumo mais racional destes dois recursos, tanto energético como hídrico. E por isso há aqui uma série de frentes onde é que podemos intervir nos edifícios para os tornar mais sustentáveis. Portanto, podemos olhar do ponto de vista da eficiência dos dispositivos,
estamos a falar de chuveiros, torneiras, autocolismos cada vez mais eficientes, porque poupar água é também poupar energia. Podemos ter fontes alternativas de águas nos nossos edifícios, como furos, como aproveitamento de águas da chuva, etc. Intervir na parte da gestão da procura da água, portanto, sermos mais racionais em nível da quantidade de água que usamos, escolher a vegetação de forma, portanto, mais autóctone, ter sistemas mais eficientes de produção de água quente, investir nos sistemas centralizados de gestão de água, ter instalações mais eficientes, aproveitar, portanto, águas cinzentas e controlar as fugas e também poder ter aqui algum controle do ponto de vista de auditorias, tanto hídricas como energéticas. Aquilo que nós, pelos dados que temos vindo a recolher, temos geralmente um potencial de 30%, mesmo em edifícios recentes, novos, portanto há sempre um potencial de escolhas que nem sempre são as mais acertadas, de poder aumentar a eficiência hídrica destes edifícios. E 50% quando estamos a falar de edifícios já existentes, portanto já mais antigos. E a nível de poupanças, temos aqui uma poupança combinada, portanto, de dinheiro, de faturação de água e de energia, cerca de 23% na gestão conjunta destes dois recursos. Portanto, há aqui ainda bastante que fazer do ponto de vista dos edifícios para os tornar mais eficientes e mais sustentáveis. A ADN, portanto, está muito ligada também à gestão dos edifícios, e não só a indústria, mas sobretudo aos edifícios, e agora também tem, portanto, estas responsabilidades na gestão hídrica do edificado, lançou recentemente para o mercado uma ferramenta, portanto, um índice que ajuda as pessoas a poderem conhecer a classificação ou quão bem estão preparadas as suas casas para aquilo que é uma utilização eficiente da água. E lançou este índice, que é o Aqua+, que é um índice inovador porque é aplicado só ao recurso hídrico e também algumas gestões de anexo água e energia. E o que faz é, neste caso, ainda desenvolvemos primeiro este índice para o universo residencial. Está a ser também lançado, portanto, já foi lançado este índice para o turismo, portanto, para hotéis e unidades de turismo, e vai ser em breve lançado o índice para os edifícios de comércio e serviço. Portanto, vou-vos apresentar aqui o Aqua+. Temos um vídeo bastante engraçado sobre o que é o Aqua+. Portanto, deixo-vos ver o vídeo, depois já falamos um bocadinho mais sobre este tema. Ele tem som, contudo não se está a ouvir, não sei se há a possibilidade de termos som ou não. Na vida, há uma medida certa para tudo, nem mais, nem menos. Um equilíbrio pelo qual somos responsáveis, que afeta a nossa pegada ecológica. E se a água pudesse ser usada de forma mais eficiente? Só que um problema de ligação que eu acho que vou brevemente ser ajudado. Depois. Sim.
Na vida, há uma medida certa para tudo, nem mais, nem menos. Um equilíbrio pelo qual somos responsáveis, que afeta a nossa pegada ecológica. E se a água pudesse ser usada de forma mais eficiente? Portugal é o segundo país da União Europeia com maior consumo de água por habitante. Mas como saber se as nossas casas são eficientes? E como melhorar? Assim surge o Água Mais. Simples, ágil e voluntário para classificar o uso eficiente da água nos edifícios. Para edifícios residenciais em fase de projeto, reabilitação ou em uso, o Água Mais permite diagnosticar o nível de eficiência hídrica e identificar pontos de melhoria e poupança. O diagnóstico feito por profissionais qualificados atribui uma classificação universal de A a F, com base nas infraestruturas e equipamentos que influenciam o consumo de água em casa. Agora, através do Água Mais, não perca a oportunidade de fazer investimentos mais racionais, de valorizar e distinguir o seu imóvel. Sobretudo, de assegurar uma utilização mais consciente da água, com conta, peso e medida. Água Mais. Água na medida certa. Saiba mais em aguamais.pt. Muito obrigado por terem visto o vídeo, que está, eu acho que está muito giro. E ok. Desculpa lá, mas deixei de ter rato, não consigo controlar. Qual é que é? É esta aqui, segura. Ok. Bom, portanto, isto é o Aquamais, já temos este índice de classificação de eficiência hídrica para imóveis residenciais e imóveis de turismo, hotéis e outro tipo de equipamentos turísticos. Mas achámos que, ok, vamos alargar um bocadinho mais o leque, portanto, em vez de nos focarmos só naquilo que é a avaliação hídrica dos edifícios, alargar também para uma avaliação de adaptação climática e de nexo água-energia. E a ADN foi convidada para participar neste projeto, o Bewater Smart, que é um projeto europeu enorme, portanto, somos 36 parceiros, começou em setembro de 2020 e vai terminar em agosto de 2024. É um projeto, portanto, de bandeira, tem cerca, o orçamento disponível são 17 milhões de euros para o tema gestão da água em cidades costeiras. Vimos aqui palco neste projeto para poder desenvolver mais aquilo que, construir estas novas valências sobre o índice que já temos, que é o Aqua+, então dar mais dimensões, portanto, a adaptação climática e o nexo à energia àquilo que era a dimensão hídrica do Aqua+. Este projeto tem também, conta com parceiros portugueses, a Câmara de Lisboa, o LNEC, o Laboratório de Engenharia Civil, as Águas Terras do Atlântico, a Base Forma, a Lisboa Nova e o ISCTE. Temos objetivos diferentes, todos, no projeto, e este projeto é constituído por 6 cidades piloto ou de demonstração chamadas os Living Labs. Temos Lisboa, Alicante, Flandres, Est Frígia, Veneza e Bodo. Aqui
portanto, este projeto foca em soluções, em experimentar e em demonstrar soluções inovadoras na gestão da água, sobretudo portanto, em cidades costeiras, e aqui os 4 grandes objetivos são estudar a implementação de soluções inovadoras na gestão da água em cidades costeiras, reduzir as necessidades hídricas, em particular as necessidades de água potável, portanto, tal como dizia a Inês, usar a água na qualidade certa para o fim adequado, melhorar as soluções de recuperação e reutilização dos recursos hídricos e aumentar a eficiência na utilização dos recursos hídricos. Só aqui, um bocadinho em traços gerais, quais são os objetivos do Living Lab Lisboa? Temos aqui objetivos muito distintos, portanto, desde um observatório da água para a cidade, como até uma rede de rega de espaços verdes com água não potável, portanto, água reciclada através portanto, que sai das hectares, é encaminhada para os jardins do município e neste momento temos, portanto, aqui os jardins a serem regados de forma, portanto, em projeto piloto, através da água tratada das hectares. Neste momento ainda temos, portanto, constrangimentos a nível de legislação, mas sendo um projeto piloto podemos estar a fazer já esta demonstração. Contudo, a ideia é criar os alicerces para uma legislação que permita este tipo de utilização de água nos espaços públicos e depois também criar uma infraestrutura mesmo de tubagens para poder levar estas águas diretamente, sem ser através de caminhão, até aos jardins municipais. Da parte da ADN, portanto, que o objetivo era desenvolver um sistema de classificação de resiliência climática de Nexa Agroenergia a acrescentar ao Aquamais, portanto, ao sistema de classificação de hídrica dos imóveis. Por exemplo, as águas da Tejo Atlântico têm o objetivo de demonstrar um processo inovador e de grande qualidade de tratamento de água, ao ponto até de poderem ter qualidade de água para beber vindo do tratamento da hectare. Portanto, e com isto criarem um processo industrial de produção de cerveja através da água tratada portanto, da hectare. E eu também já bebi esta cerveja, que já foi produzida, portanto, chama-se a cerveja Vira e sabe a cerveja, portanto, não há qualquer problema em bebermos esta água, tem ótima qualidade. E, portanto, depois há outros objetivos um bocadinho mais técnicos, como o balanço do fósforo naquilo que são as águas para rega de jardins. Portanto, ou mesmo até uma análise de risco para os jardins de Lisboa da utilização desta água não reciclada. Portanto, em traços gerais, estes são os objetivos do Living Lab Lisboa. Concretamente, falo um pouco mais daquilo que é este índice de classificação hídrica energética, portanto, anexo à agroenergia e adaptação climática. Portanto, o objetivo foi a ADN lançar uma classificação ou uma matriz que tivesse estas 3 valências num único certificado. Portanto, é um certificado que se pode ser analisado num só passo, então tem estas três áreas de atuação. Este certificado, portanto, ou este índice pode ser aplicado a frações, neste momento residenciais ou de pequenas frações de comércio e serviço. Não estamos a falar, por exemplo, de um grande centro comercial com equipamento industrial, por exemplo, torres de arrefecimento, não cabe no âmbito da fronteira deste índice, mas tudo o que sejam edifícios residenciais ou pequeno comércio e serviço, este índice pode ser aplicado. Podemos aplicar não só à fração, como também ao edifício inteiro e até mesmo agrupar aquilo que são edifícios que fazem sentido serem classificados juntos, ou mesmo até que utilizam espaços comuns, como jardins ou, por exemplo, equipamentos comuns, poder
fazer uma fronteira e denominar essa fronteira de um quarteirão, por exemplo, um quarteirão que tenha equipamentos comuns e poder então certificar e fazer esse índice para o quarteirão. Este índice pode ser aplicado tanto em fase de projeto como em fase de nova construção ou em utilização. Portanto, nas três valências podemos também ver o que é que nós avaliamos em cada dimensão do índice. Portanto, na dimensão anexa à energia, vamos avaliar, portanto, se os edifícios têm sistemas de fontes de água alternativas, portanto, e se estas fontes de água utilizam energia ou, por exemplo, utilizam a energia gravítica e não precisam ser sistemas ativos. Temos também aqui a possibilidade de depois vir à origem dessa energia e valorizar mais, se, por exemplo, tivermos uma origem renovável versus energias fósseis. Analisamos a nível da redistribuição como é que é gasta a energia na distribuição desta água dentro dos edifícios, portanto, se há bombas de circulação, como é que são alimentadas estas bombas de circulação, a bomba predial, portanto, fazemos a análise da eficiência da bomba predial, portanto, é um sistema até bastante completo. A nível dos exteriores, avaliamos como é que é a energia gasta a nível da irrigação, portanto, se temos ou não a possibilidade de ter coberturas verdes, como é que gasta a energia na piscina, caso haja. A nível de recirculação de água também vemos o sistema. Naturalmente vemos e analisamos a eficiência do sistema de aquecimento e de produção de água quente. Avaliamos também as perdas de carga que a própria instalação produz, portanto, a nível de vemos se as estuagens estão adequadas ou se já estão, por exemplo, muito colmatadas e estão a fazer uma perda de carga excessiva no transporte de água dentro das nossas habitações. Portanto, avaliamos as máquinas de lavar, portanto, a nível de eficiência energética, isolamentos e também sistemas de monitorização e controle. Na dimensão da adaptação climática, temos aqui três eixos. Portanto, vamos avaliar onde é que os imóveis estão construídos, vemos se existem planos de adaptação climática para já feitos para essa localização. Vemos também se nesta localização dos imóveis portanto, se há riscos associados àquilo que são a perspectiva de evolução climática dessa região, nomeadamente secas, inundações, ondas de calor, cheias. Portanto, vamos ver que riscos é que foram identificados, por exemplo, a nível do PDM, se já estão identificados no PDM ou em planos de adaptação climática, podem ser municipais ou supramunicipais, e avaliamos também o que é que o projeto ou o edifício tem ou conseguiu ou quer introduzir para poder minimizar os riscos climáticos caso tenha. Vamos dar aqui um exemplo concreto. Por exemplo, se o imóvel está localizado numa zona de cheias, então vamos avaliar automaticamente, portanto, quais são as respostas que seriam adequadas a essa zona de cheias e vemos se existem bacias de retenção, etc., se o plano de drenagem está feito de forma a poder dar resposta a estas solicitações de cheia, caso existam ou que têm um risco elevado de existir naquela região. Portanto, isto é só um exemplo. Este tipo de racional é também feito para inundações, ondas de calor, seca, etc. Do ponto de vista de eficiência hídrica, portanto, o que é avaliado? Se existem fontes de água alternativas, vamos avaliar também as redes de distribuição. Aqui já mais a nível de caudais ou de caudais máximos que os equipamentos podem produzir a nível portanto, para a irrigação, para as torneiras, para os chuveiros, etc. A nível de aquecimento de água, portanto, avaliamos qual é que é o desperdício de água até atingirmos temperaturas de 37 graus, portanto, para um banho. Ou seja, é um sistema bastante abrangente que, no fundo, classifica os imóveis. Classifica os imóveis com aquilo que está instalado, ou seja, não estamos a olhar
eu acho que a classificação não está a qualificar propriamente as famílias que vivem lá, ou seja, não estamos a dizer a qualificar o comportamento. Vamos imaginar, temos o mesmo imóvel, numa situação, uma família gasta muita água porque demora 20 minutos em média a tomar banhos, outra 5 minutos, portanto, vão ter a mesma, se o imóvel for igual, vão ter a mesma classificação porque porque o que se está a avaliar, no fundo, é aquilo que está instalado. Isto porque os imóveis podem ser transacionados e não faria sentido um certificado de estar, no fundo, afeto ao comportamento de determinadas pessoas. E, portanto, deixo aqui só com uma amostra daquilo que são alguns edifícios piloto onde nós estamos a testar a metodologia. Portanto, temos um edifício piloto de renda acessível que foi feito, portanto, em Lisboa. É um edifício que foi importante para nós, porque como estava em nova construção, portanto, antes de ser habitado, podemos testá-lo convenientemente e ter tempo para isso. E também este edifício tem um jardim comum com uma série de outros edifícios. Portanto, tem rega, tem N coisas para poderem ser testadas. E, portanto, aqui testámos o conceito de quarteirão, delimitámos aqui os edifícios em jardim comum e assumimos que isto era um quarteirão. Portanto, estamos a testar a tipologia quarteirão do índice de BioWater Smart neste piloto. Aqui também, portanto, conseguimos testar em moradias uni- e multifamiliares no bairro da Boa Vista, que também é um projeto importante porque estas moradias estão a ser replicadas em vários pontos da cidade de Lisboa. Portanto, desta forma, o que nós quisemos foi intervir do ponto de vista do projeto e então melhorar o projeto para que, quando ele for replicado, possa ser ou possa beneficiar daquilo que são as boas práticas identificadas tanto do ponto de vista hídrico como do ponto de vista energético relacionado com os usos da água. E depois também temos outro projeto já de edifícios em uso, já com muitas famílias a serem habitadas, portanto, que é um projeto também na Praça de Entre Campos, que é um dos nossos pilotos. Temos outros, portanto, temos o próprio edifício em vista de ser o próximo piloto, que é o edifício da ADN, portanto, e da Direção-Geral de Energia e Geologia. Portanto, estamos também a tentar testar este sistema, desculpem, em universidades, portanto, em campos universitários. Portanto, ainda durante este ano vamos testar largamente esta ferramenta e que depois vai ficar disponível para quem quiser portanto, poder aceder à plataforma do projeto BioWater Smart e poder simular como é que seria a classificação da sua casa neste sistema. Muito obrigado. E basicamente foi aqui o projeto BioWater Smart no quarto ano. Muito obrigado. Agradecemos a Pedro Cardoso, da ADN, a sua intervenção, e abrimos também agora espaço para que o público coloque questões, se assim entender. Não havendo questões da parte do público, avançamos para a seguinte intervenção. O PACOPAR é o painel consultivo comunitário do Programa Atuação Responsável de Estarreja, um grupo de entidades que atua em compromisso com a comunidade local para melhorar a qualidade de vida de Estarreja, aplicando os compromissos de atuação responsável. Este painel foi criado em 2001 por iniciativa das empresas do Complexo Químico de Estarreja. João Fugas está hoje em representação do PACOPAR, atualmente é administrador não executivo da Bondalti SGPS, do Grupo José de Melo, e administrador e acionista da Microprocessador SA. João Fugas foi administrador delegado da Bondalti Chemicals, antiga CUF, e de empresas industriais da Bondalti. Foi presidente da Comunidade Portuária de Aveiro, membro do Conselho de Diretores da CEFIC, Confederação Europeia de Indústrias Químicas, presidente da APEC, Associação Portuguesa das Empresas Químicas, e diretor da Confederação da Indústria Portuguesa. João Fugas irá abordar o tema PACOPAR, compromisso com Estarreja. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu vou fazer uma apresentação, portanto, muito
genérica sobre a questão sobre o PACOPAR, inicialmente, para vos dar uma ideia do que é o PACOPAR, relembrar a quem provavelmente já sabe, mas é sempre bom relembrar o que é o PACOPAR. E depois falarei um pouco sobre também as ações que as empresas do PACOPAR têm em curso no sentido digamos, do futuro e pensando um pouco na temática que nos traz aqui hoje, que é a temática da água. Só para relembrar, o PACOPAR foi constituído em 2001 por uma iniciativa das empresas do complexo e a lógica era claramente criar portanto, um laço de confiança com a comunidade sarregense. É um complexo químico de grande dimensão, portanto tem uma comunidade à sua volta e havia preocupação por parte das empresas em garantir que as pessoas que portanto, veem o parque ganhem confiança e consigam perceber exatamente o que é que se passa no parque. E foi isso que se entendeu, portanto, com a constituição do PACOPAR. Portanto, é um fórum alargado de debate e atuação conjunta das empresas, as empresas que fazem parte do PACOPAR são a Air Liquide, a AQP, a CIRS, a Bondalti e a DAO Portugal e a comunidade. E conta atualmente 22 membros. Portanto, são as empresas, na comunidade tem os bombeiros voluntários de Tarreja, a Câmara Municipal, os centros de saúde, a GNR, o centro hospitalar do Baixo Voga, o agrupamento de escolas de Estarreja e de Pardilhó, a Associação de Moradores da Organização da Póvoa de Baixo, o grupo A Cegonha, a Associação de Defesa do Ambiente de Estarreja, o SEMA, que é a Associação Empresarial, e os Transportes J. Amaral e a Universidade de Aveiro. Portanto, está aqui um conjunto, de facto, de entidades que fazem parte do PACOPAR, que reúnem regularmente e discutem e, portanto, e debatem todos os temas relacionados com o polo de Estarreja. Eu tenho aqui uma descrição muito genérica sobre o que foi o PACOPAR ao longo dos tempos. Muita da apresentação que aqui está é para ficar para uma memória futura, terão possibilidade de a consultar. Eu não me vou passar, portanto, a descrever tudo o que não saímos daqui hoje, era muita informação. Mas há aqui um conjunto de fatores que eu gostava de salientar. O PACOPAR, como eu disse, começou em 2001, mas em 2005 nós tivemos, portanto, fomos eleitos como o painel europeu, portanto, ganhámos o primeiro prémio de atuação responsável do CEFIC, o CEFIC é a Confederação Europeia da Indústria Química, que considerou que era importante lançar um programa de atuação responsável a nível europeu sobre os parques industriais que tivessem melhor sustentabilidade, melhor ligação, portanto, com o ambiente e com o funcionamento operacional entre si e com as comunidades, e nós concorremos a esse prémio, foi a primeira vez que ele aconteceu, e para nossa boa surpresa acabámos por ganhar. E foi considerado, portanto, o painel e o site mais sustentável a nível europeu. Eu não posso deixar de vos dizer que, na altura, quando fomos receber o prémio, não se sabia quem é que ia ganhar, havia uma grande concorrência a nível, portanto, de toda a Europa, e foi um broá imenso na sala do CEFIC quando apareceu uma empresa portuguesa. Na altura, se calhar muito poucas pessoas pensavam que em Portugal havia uma indústria química, pessoas na Europa, que havia uma indústria química com algum desenvolvimento. E então, quando apareceu, portanto, o painel de Estarreja a ganhar o primeiro prémio, foi de facto uma alegria muito grande para nós e uma surpresa muito grande, portanto, na sala. Para nós um grande orgulho. É evidente que é um grande orgulho, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, porque nos acabou por não só, portanto, dar a noção da importância daquilo que nós estamos aqui a fazer, mas sobretudo da responsabilidade que nós tínhamos de ir para a frente para garantir que não íamos defraudar as expectativas, quer criadas a nível do próprio CEFIC, mas também a nível, portanto, dos nossos colaboradores e, portanto, e da comunidade que nós servimos. Para além do trabalho realizado nos grupos de trabalho, uma das coisas também que é importante no PACOPAR é o apoio que é destinado
a projetos sustentáveis que têm como objetivo a melhoria da qualidade de vida da comunidade local. Portanto, as empresas, e concretamente o Pacopar, portanto, dá apoios a instituições de Estarreja, e este ano, 2022, demos apoios no valor de 38.500 euros. Eu direi que, ao longo do tempo, as atividades envolvidas foram, por um lado, garantir que as empresas do Pacopar obedecem aos princípios da atuação responsável, que são princípios importantes da indústria química, e, portanto, que se preocupam com garantir que a indústria química obedece a todos os requisitos fundamentais de segurança, sustentabilidade, e, portanto, e todas as empresas do Pacopar, portanto, aderiram, portanto, esse programa. Fizemos um acompanhamento de vários projetos, projetos desde a poluição do ambiente, portanto, e na comunidade, acompanhamento de estudos sobre alterações climáticas a nível local, ações desenvolvidas no âmbito da Semana Europeia para a Prevenção dos Resíduos, desenvolvimento de seminários realizados com a química nas escolas. Isso é fundamental, a nossa ligação às escolas. As escolas fazem parte do Pacopar e a nossa ligação às escolas e aos mais jovens é fundamental e tem sido altamente interessante e muito positivo, não só para nós, empresas, mas também imagino que também para os jovens, e vejo que há muitos jovens aqui presentes que devem conhecer isso. E temos também proporcionado visitas escolares à indústria, portanto, para que as pessoas possam saber o que se passa, portas abertas, para que as pessoas não tenham receio de saber o que é que se passa dentro das empresas e possam visitar as empresas. Depois há um conjunto de indicadores que nós, portanto, apresentamos para que possam ser, para que as pessoas, para que as entidades possam ter acesso ao que se passa nas empresas, do ponto de vista daquilo que são os indicadores ambientais fundamentais. Desde consumos de energia, emissões de gases, portanto, de produtos, de resíduos, todas as informações estão disponíveis, portanto, e isso é importante, ter esta abertura de poder comunicar com a sociedade em relação aos principais indicadores. E a garantia de que se cumprem integralmente todos os valores, limites de emissão que são impostos nas licenças ambientais e que, ao mesmo tempo, correspondem às melhores técnicas disponíveis para, portanto, todas as indústrias que estão aqui sediadas no Polo de Estarreja. E depois, também dar-vos algumas ideias sobre a evolução que nós temos conseguido ao longo dos tempos. Desde 2014, o consumo de água por tonelada tem vindo a reduzir em cerca de 9%. O consumo energético por tonelada de produto produzido reduziu em cerca de 11%. O consumo de partículas pelas fontes de emissão reduziu drasticamente em 77%. Reduzimos as emissões de CO2 em 4% e a produção de resíduos perigosos e não perigosos que se destinam ao aterro em 88%. São valores muito importantes, ainda por cima com aumentos, isso é importante referir, com aumentos de produção de cerca de 18%. Nós estamos a aumentar quantidades, portanto, produzidas, movimentadas e simultaneamente estamos a reduzir todos os índices que são importantes a referir. Até para vos dar uma ideia do que é o complexo químico, tem as diversas empresas, para quem não conhece, portanto, ou nunca se apercebeu que de facto aqui à volta existem empresas com uma dimensão grande, ocupamos uma área bastante grande aqui à volta. E agora falar um pouco em termos do futuro. Temos que preparar o futuro e portanto, atuamos no presente, mas preparamos o futuro. Concretamente, eu vou passar agora às empresas uma por uma. Portanto, no caso da Bondalti, portanto, nós temos uma missão que é... nós temos portanto, um desafio de transformação, é uma indústria com utilização intensiva de energia, mas a nossa lógica é contribuir para a estratégia de longo prazo definida pela União Europeia para uma economia com impacto neutro a nível climático. E, portanto, esse é um objetivo fundamental e é a nossa missão. E depois temos uma visão de assumir um papel ativo e transformador para atingir aquilo que nós chamamos a neutralidade climática, não é?
através de 4 pilares estratégicos que estão aí definidos. Não posso deixar de dizer que nós temos vários vetores, temos 8 vetores que nós atuamos, desde, digamos, reduzir as emissões atmosféricas, pensarmos claramente na chamada economia circular, pensar também na utilização racional das matérias-primas, na atuação responsável, na ligação forte que fazemos através do PACOPAR, mas não só, portanto, a nível da comunidade. A proteção ambiental é uma preocupação imensa que nós temos. A gestão dos resíduos, o consumo de água, e aqui estamos no tema da conferência, portanto, reduzir... e, portanto, o que quer o consumo, portanto, tudo o que tem a ver com a questão do tratamento da água e, portanto, energia elétrica, portanto, e eficiência energética na empresa. Temos um objetivo que é, em 2030, minimizar a produção de efluentes e o consumo de água, aumentando em 30% a taxa de reutilização da água nas operações. E temos vindo a desenvolver todo um conjunto de ações que nos leva a garantir que o nosso consumo específico de água é claramente decrescente e a intensidade na descarga também é claramente decrescente. De vez em quando tem aqui umas pequenas subidas que correspondem aos períodos em que nós temos paragens, e quando nós temos paragens há, portanto, instantaneamente uma maior quantidade de algumas destas coisas, porque estamos a trabalhar com, portanto, menos quantidade portanto, de carga produzida. Mas se virem bem, há aqui uma quantidade imensa portanto, de ações que têm vindo a dar reduções muito significativas do consumo, sobretudo de água. É uma grande preocupação, portanto, a nossa indústria consome água em grande quantidade e nós temos cada vez mais preocupação em reduzir os consumos. Temos aí alguns casos em que reduzimos em 350 mil metros cúbicos por ano, portanto, digamos, o consumo de água. São reduções fantásticas, tem sido um esforço muito grande no sentido de garantir que consumimos cada vez menos água. E depois temos ações para o futuro, em curso. Temos um projeto que nós chamamos de Water Reclamation, que é a realização portanto, a reutilização da água da hectare de Cacia para abastecimento do complexo químico de Estarreja, ou seja, a água que nós, entre aspas, deitamos fora, queremos recuperá-la para poder voltar outra vez, portanto, a utilizá-la. É uma forma digamos, de economia circular a nível da utilização da água. A recuperação do efluente de água desmineralizada no setor da nossa área, portanto, do cloroálcalis em 7.800 metros cúbicos por ano e avaliar a tecnologia de osmose inversa na recuperação da água nas torres de arrefecimento. Portanto, são formas de racionalização da utilização da água. A nível da DAO, a Dow Chemicals tem, de facto, aqui tem aqui digamos, uma folha com um conjunto grande portanto, de ações de aceleração da sustentabilidade e, portanto, em ações críticas. A Dow tem grandes ambições a nível global. Este é um slide global, digamos, da Dow, que é uma empresa muito responsável e muito preocupada com estas questões. Eu não posso deixar de dizer que a Dow foi um motor fantástico para a criação do próprio PACOPAR. Portanto, a Dow tinha uma experiência muito grande a nível internacional a esse nível e nós aproveitámos toda essa experiência fantástica que a Dow tinha a nível internacional para criar o PACOPAR, que é digamos, já há um outro painel também mais recente em Portugal, em Sines, mas o nosso é claramente o painel mais desenvolvido e, como disse há bocado, ganhou aquele prémio de ser o melhor painel, portanto, a nível europeu. Portanto, a nível da DAO, há aqui um conjunto também relacionado com, portanto, questões ligadas à economia circular, à proteção, digamos, do clima, à redução, portanto, de tudo tem a ver com a parte, digamos, de emissões de CO2, a questão, digamos, dos resíduos de plástico. Portanto, há aqui um conjunto de ações muito importantes que a DAO quer levar, digamos, para a frente, daqui para a frente, não é?
No que diz respeito a ações portanto, de redução da água, há aqui também um conjunto de compromissos por parte da DAO de redução do desperdício da água, otimização das condições operacionais para reduzir o consumo da água, com valores muito significativos, reutilização da água de purga também para, portanto, se conseguir, de facto, otimizar, racionalizar, gastar menos, gastar melhor, ser mais responsáveis a esse nível. A nível do Air Liquide, também tem um conjunto de ações muito importantes, muito significativas no que diz respeito às emissões de CO2. Há aqui um conjunto de ações que estão aqui referidas, em 2025, portanto, reduzir em 30% a intensidade carbónica, em 2035 reduzir... O primeiro foi 2025, o segundo é em 2035 também ter aqui umas reduções em 33% sobre um conjunto de ações de Scope 1 e 2 das emissões de CO2 e atingirem, portanto, uma neutralidade carbónica em 2050. Estes são objetivos gerais da Corporação Ar Líquido, que nós aqui trazemos e que, se são da Corporação Ar Líquido, também serão necessariamente aqui do polo de Estarreja e, portanto, isso são altamente interessantes e, portanto, nós não podemos deixar de os mencionar. E depois tem ações concretas de otimização processual, como as outras empresas, para reduzir, portanto, o consumo da água do processo, portanto, com ações também ligadas à questão da osmose, que nós também temos na Pondalti, e que o Ar Líquido aqui também tem ações do mesmo género. Depois temos a CIRS. A CIRS trouxe-nos um conjunto, eu de facto tenho aqui esta apresentação que foi trazida por cada uma das empresas. É uma empresa muito responsável, japonesa, portanto tem, digamos, o seu principal acionista é uma empresa japonesa, é uma empresa que atua num conjunto muito grande, digamos, de ligações a organismos internacionais, portanto é signatária de programas muito significativos, está uma ligação muito forte a um conjunto de entidades e, portanto, o que significa que claramente a CIRS é uma empresa que atua de uma forma muito responsável e podem ver aqui, de facto, as ligações fortes que têm todas essas entidades. E tem vindo também ao longo do tempo, como as outras empresas do polo, digamos, a reduzir de uma forma significativa. O objetivo é sempre cada vez menos consumos de água cada vez mais reduzidos, com aumentos de capacidade. E isso é muito importante. Tem havido aumentos de capacidade, tem havido reduções e, portanto, tem aqui um conjunto de ações 2012 até 2022, com instalação de unidades com tecnologia, portanto, concretamente a CIRS já tem osmose inversa e, portanto, já sobre esse aspecto está um pouquinho mais avançada que algumas das outras empresas e nós temos que seguir os bons exemplos, estamos todos em cima deste tipo de tecnologias e, portanto, isso é muito bom sinal. Evolução portanto, do influente industrial. Portanto, há aqui um conjunto de ações no sentido ainda de continuarem, portanto, a reduzir os efluentes e que tem aqui dois projetos que, portanto, que são muito relevantes. Aproveitamento e integração de correntes de efluentes, são correntes internas que são, portanto, melhor aproveitadas no sentido de conseguirem, de facto, otimizar, reduzir, racionalizar, que são os termos que nós mais nos preocupamos a nível das empresas, quando olhamos para estas matérias. Depois, a AQP é uma empresa que também tem um conjunto digamos, de objetivos do mesmo género. Todos nós andamos no mesmo trajeto. E, portanto, cada um de nós e cada um dos colegas que contribuíram para a elaboração deste documento mostram aqui a preocupação em proteger o ambiente, reduzir as emissões, melhorar a eficiência energética. Todos nós batemos nas mesmas teclas e o objetivo é exatamente esse. Queremos que as empresas sejam cada vez mais eficientes, cada vez mais eficazes, cada vez mais responsáveis, não é? Portanto, podermos, de facto, estar orgulhosos com aquilo que fazemos e com aquilo que somos
perante a sociedade, perante vocês todos. É isso que para nós é fundamental. A proteção da biodiversidade através de programas portanto, de aprovisionamento das próprias matérias-primas. A AQP é uma empresa que, entre outras coisas, produz produtos exatamente para a área do tratamento de águas. Não só ela é, portanto, uma empresa que, digamos, tenta otimizar o consumo, mas simultaneamente desenvolve produtos cada vez mais eficientes no sentido de que outras empresas possam utilizá-los para melhorar. E, portanto, há aqui todo um conjunto de ações também em relação aos efluentes líquidos, com a instalação de pontos de recolha, segregação das águas residuais em função da sua carga contaminante, aproveitar inclusive a água pluvial para o próprio processo de fabrico, que acho que é uma ideia muito interessante, que todos nós temos que começar a pensar seriamente em fazer isso. Nós temos que aproveitar as águas que existem e temos que saber utilizar racionalmente todas as águas que, portanto, que são produzidas. Muitas destas nossas empresas têm aquilo que nós chamamos água de processo. Durante o processo químico há libertação de água. Nós na Vonalta temos grandes libertações de água no nosso processo de fabrico. E nós circulamos essa água no sentido de não a deitar fora. Essa é uma água que nós utilizamos internamente para aquilo que são as necessidades da própria empresa, quer a água de arrefecimento, quer a água do processo. Isso são aspectos que são muito importantes e muitas vezes as pessoas não têm a noção de que isso é fundamental ser feito. No passado, essas águas eram pura e simplesmente deitadas fora, porque digamos, eram as práticas que se utilizavam. Neste momento, numa lógica de circularidade, de utilização, de racionalização, nós aproveitamos tudo ao máximo. E, portanto, a mensagem que nós nos queremos passar é que nós estamos a ser extremamente preocupados com estas questões do consumo, da utilização racional, portanto, da otimização, portanto, isso para mim é muito importante. E depois deixei para o fim a parte que para mim é altamente relevante portanto, é importantíssimo, que é que mensagens é que nós passamos para os nossos mais jovens, para as escolas. E há, de facto, aqui um conjunto de trabalhos que eu, depois de ter lido isto, fiquei muito sensibilizado, orgulhoso por todo o trabalho que tem vindo a ser feito, portanto, a nível do Paco Par com as escolas. E estão aqui as escolas todas, eu não as vou enumerar, são aqui, todos vós as conhecem, são as escolas aqui de Estarreja e à volta de Estarreja, e a lógica é claramente recolher água da chuva para regar, para fazer coisas e um conjunto de ações muito interessantes portanto, que estão a ser levadas a cabo pelos professores com os alunos, desde sensibilização para a importância da água na sua gestão sustentável, aumentar o conhecimento, formas estratégicas de poupar água, como é que se deve poupar água, brigadas verdes, amigos do ambiente, tema água, constituição por alunos, funcionários e professores, em que mensalmente registam todo este tipo de trabalho de levantamento, de consciencialização, para mim é fundamental. Isto é o futuro. Se nós tivermos cidadãos conscientes das necessidades, nós nas empresas, quando os contratarmos, temos metade do trabalho feito. Não precisamos ter que andar aqui portanto, a ensinar, eles já vêm ensinados e para nós isso é fundamental. Muitas vezes nós temos dificuldades em ter pessoas, portanto, que tenham tido, digamos, no passado, os ciclos de conhecimento que são fundamentais para as empresas. Muitas vezes o nosso sistema de ensino, no passado, não era tão preocupado como agora já começa a ser, para que aquilo que se ensina seja fundamental para as indústrias, para as empresas. Uma das grandes preocupações que eu tenho concretamente, tenho uma ligação muito forte à Faculdade de Engenharia no Estado do Porto e faço parte portanto, do grupo que estabelece ou que ajuda a estabelecer os currículos dos próprios alunos nos cursos, é garantir que esses currículos são aquilo que interessa às empresas, não aquilo que interessa apenas aos professores que gostam muito de ensinar, gostam muito de estudar, isso é fundamental, mas é fundamental também a utilidade que pode ser dada no ensino para aquilo que é a prática das empresas que necessitam, como do pão para a boca, de gente que venha cheia de conhecimentos e que consigam facilmente aplicar esses conhecimentos, portanto, nas empresas.
E há aqui um projeto que acho o máximo, cada macaco no seu galho, em parceria com a ADRA, portanto, colocar sinalética em tudo que é sítio, para, portanto, garantir que se não deite tudo por água abaixo, e lixo é lixo, e, portanto, garantir que as coisas são feitas devidamente. E dar a conhecer o tratamento físico-químico das águas, ligação, tomar conhecimento, as pessoas ganharem consciência, as empresas estão à disposição das escolas para que possamos fazer sessões, e temos feito sessões nas empresas e, portanto, e das empresas nas escolas. Isto para mim, digamos, esta ligação de um lado para o outro é fundamental. E muito obrigado. Alguma questão a colocar ao nosso orador? Não havendo questões, pelo menos por agora, vamos então avançar. A perspectiva histórica da evolução dos serviços urbanos de águas na região, decisões estratégicas mais relevantes, resultados, lições importantes para os novos desafios. Esta é a súmula da intervenção que se segue. Especialista em Engenharia Sanitária e licenciado em Engenharia do Ambiente, Carlos Póvoa soma 40 anos de atividade profissional num conjunto diversificado de posições relacionadas com os serviços urbanos de águas, incluindo assessor especializado no governo português. Este percurso implicou um conjunto alargado de experiências, incluindo o processo de decisão política e de produção legislativa, a gestão de obras públicas, a gestão de projetos, a operação de sistemas e a gestão de clientes. Atualmente é responsável pela área de ID da ADRA e assessor da diretora de clientes da empresa. Carlos Póvoa traz-nos o tema trabalhar todos os dias para encher a metade vazia do copo. Bom dia, queria começar por agradecer o convite e dizer que é uma honra estar aqui convosco para partilhar nesta importante sessão o nosso conhecimento e o nosso trabalho. Enfim, eu devo dizer-vos que eu não venho falar dos problemas que nós temos que resolver. Isso acontece, vocês podem ver isso, é jornal, os jornais, os noticiários estão cheios dos problemas. Eu venho falar dos problemas que nós já resolvemos. E porquê? Porque esses resultados, essas realizações, criaram o capital humano de organização, de gestão, de infraestruturas que nos vai permitir resolver o futuro. Portanto, eu venho aqui dar uma mensagem diferente daquela que nos mídia nos trazem. Não quero valorizar se é com razão ou sem razão, mas quero focar naquilo que felizmente já temos e que conseguimos com as decisões boas que foram tomadas ao longo das últimas décadas. Devo dizer que eu também tenho esta perspectiva, porque eu já vivi, enfim, em criança e adolescente em casas sem casa de banho, coisa que vocês não sabem o que é. Eu, quando comecei a estudar, ainda havia cólera em Portugal, havia crianças a morrer com desinteria. A desinteria é possível morrer por desidratação. E quando eu comecei a trabalhar, foi quando nós entramos na então Comunidade Económica Europeia e houve finalmente dinheiro para começar a trabalhar. O que eu venho trazer aqui é um pouco desse testemunho, que é um testemunho. Temos um conjunto de realizações das quais nos podemos orgulhar e que, em vez de nos focarmos apenas nos alarmes, foquemos-nos no que é importante, é saber o que temos para trabalhar para o futuro e para resolver esses problemas. Daí, o primeiro ponto da intervenção é uma frase de um filósofo do século XVIII que é preciso olhar para o passado para resolver o futuro. Ora bem, tudo o que nós temos em termos de água e que é relevante, desde a agricultura, a indústria, abastecimento urbano, baseia-se em serviços. Os serviços urbanos não são uma coisa recente. Em Roma, na Roma antiga e na Grécia, havia isso.
naquele slide, na parte do slide mais à vossa direita, está a cloaca máxima, que tem cerca de 3.000 anos, é um esgoto de Roma e que parte dele ainda funciona. Na fotografia do meio, vocês estão a ver uma ligação, um tubo de água feito em barro cozido e que tem o furo de onde se fazia a ligação a uma casa. E vê-se, aliás, o sítio onde o ramal de água entrava. E do vosso lado esquerdo tem o aqueduto de Conímbriga que servia a cidade. Isto é importante também perceber que em Portugal, desde logo os romanos, perceberam que nos territórios que nós ocupamos, portanto, o sul da Europa, não é possível haver serviços de água sem haver barragens. Aliás, os romanos construíram dezenas de barragens na Península Ibérica e em Espanha 2 dessas barragens ainda estão em serviço. E isto é importante, vocês veem no mapa que a água temos em quantidade, mas ela está assimetricamente distribuída no espaço e assimetricamente distribuída no tempo. Isto é, chove muito quando nós não precisamos de água e quase não chove quando nós temos que a usar para regar. E porque está muito calor e nós precisamos mais dela. E, de facto, o sul da Europa, e a tabela do vosso lado direito tenta dizer isso, este lado da Europa é um lado diferente, porque, por exemplo, em Faro ou em Setúbal, nós temos tipo 60 dias com chuva por ano, enquanto na Alemanha quase todos os dias chove. Chove menos, mas chove. Poucas pessoas saberão que Lisboa é tão úmida quanto Londres. A diferença é que em Londres chove todos os dias. Lisboa não. Tem um regime torrencial. E nós temos visto isso com os temporais que têm havido e os problemas de inundação urbana que têm havido. O regime de pluviosidade no sudoeste europeu tem estas características que levam a soluções diferentes para garantir que, quando precisamos de água, temos água. Daí, isto são apenas algumas ruínas das muitas barragens construídas pelos romanos na Península Ibérica. E com a queda do Império Romano, esse conhecimento perdeu-se. Eu trago só 2 imagens do que foram os séculos em que em Portugal não houve serviços urbanos de água. De um lado, o texto é de uma tese de doutoramento sobre a Coimbra, na altura em que não havia água, em que as doenças... Havia um milagre da Santa Padroeira de Coimbra, que era a Rainha Isabel, para quem não sabe, foi que uma senhora que estava afetada por uma sanguessuga na garganta conseguiu que ela saísse. E os problemas de saúde que vêm pela falta dos bons serviços de água são horríveis. Isso, a gente vê isso em países em África, mas era aqui. Quer dizer, os serviços a funcionarem bem são essenciais. E eles existiram e já foram destruídos no passado. E é uma lição que nós devemos aprender. A gravura do lado direito é uma cena do que é o saneamento de águas residuais. Ainda há poucas décadas, em Portugal, há uma frase que ainda muita gente se lembra, que a água vai, em que era simplesmente as senhoras, ou os senhores, o esgoto que tinha em casa com o balde para a rua, onde existia uma vala que transportava isso para onde fosse. Isto parece ridículo, mas era assim. Com o fim do Império Romano e com o perder desse conhecimento, houve um tempo de séculos de nós percebemos que, de facto, era preciso voltar a isso. Aquele mapa conta uma história de um médico no século XVII ou XVIII que em Londres se preocupou em mapear os doentes de tifo. E percebeu que eles se distribuíam de forma concêntrica à volta de um ponto. Foi ver esse ponto e encontrou a fonte que está ali retratada. E pôs a hipótese, pela primeira vez durante séculos, que a doença vinha da água. Mandou fechar o poço e a epidemia acabou. E, com esses trabalhos e com outros, digamos, os trabalhos de Pasteur, mais tarde, percebeu-se que a água é um veículo de doenças. Parece, hoje é quase ridículo, mas hoje isso é conhecimento corrente
mas não era. E então o gráfico do outro lado mostra a evolução da mortalidade com o tratamento da água e em baixo vem como em Portugal, desde a década de 60, a mortalidade infantil desceu a pique com investimentos a sério em tratamento da água. Hoje, quando nós falamos de serviços de água, temos isto. Temos todo um conjunto de redes que são milhares e milhares e milhares e milhares de quilómetros pelo país todo, fazem o abastecimento, há barragens, fazem o abastecimento todo e fazem o saneamento todo. Hoje voltámos a ter os serviços urbanos de água que abastecem as cidades, as indústrias, a agricultura, mas nós vivemos, assim como na parte da eletricidade, vivemos em cima dessas redes. Estes quadros sintetizam um pouco do que é a história recente, desde que começámos de novo a ter dinheiro para poder investir nestes serviços. Nós temos investido cerca de 500 milhões de euros, enquanto país, por ano, desde 93. Neste momento temos um património de infraestruturas da ordem dos 13 mil milhões de euros. É um património importantíssimo, é com isso que nós vivemos, na parte do abastecimento de água, e do outro lado temos os resultados. O que é que isso nos deu em termos de benefício? Temos muita gente, quase toda a gente ligada à água potável e portanto, com possibilidade de ter boa saúde. Temos também um bom saneamento e com muita gente ligada, com quase toda a gente ligada ao saneamento. E temos uma qualidade ambiental nas praias. Somos um dos países da Europa com mais bandeiras azuis. E as doenças transmitidas pela água reduziram-se quase a zero. E isto é importante sublinhar, é um privilégio que poucos países do mundo têm. Aqui está uma frase do secretário-geral das Nações Unidas, daqui a uns anos, a dizer que há mais gente a morrer por água de má qualidade, ou saneamento de má qualidade, do que por todas as guerras que estão a acontecer ao mesmo tempo. Isto é importante. Nós vivemos em cima desses serviços e esses serviços garantem o que nós somos hoje. Agora passo, depois de ver uma visão geral, aqui um pouco mais ao nosso bocadinho de terra. Aqui na região. Na década de 80, as nossas captações, nós tínhamos captações na região muito assentes em furos, e esses furos, quando são sobreexplorados, nós estamos numa zona costeira, são vulneráveis à salinização. E acontecia que já começava a entrar água salgada nesses aquíferos. Eu lembro-me, estava a trabalhar já, e tinha água no verão 6 horas por dia, porque não era possível, não havia mais água. O Porto, para quem conhece bem a região, bebia água salgada. As captações de desebreiros estavam salinizadas. E a água, em quase todo o país, a água distribuída tinha um controle de qualidade muito deficiente. E quanto aos esgotos, eu acho que posso dizer assim, quase nunca havia rede de esgotos. Se houvesse rede de esgotos, não havia etar, não havia tratamento de esgotos, e se houvesse etar, não funcionava. E a Ria de Aveiro, acreditem ou não, eu deixei de tomar banho na minha adolescência quando fiquei doente uma vez e, enfim, os meus pais decidiram que eu não ia de novo tomar banho na Ria e era a nossa relação com a Ria, que é hoje o que é um sítio muito bonito e com água limpa, não era assim. Começou a mudar com o sistema regional de Carvoeiro. Talvez vocês não saibam, mas a classe de água que nós bebemos aqui na região vem de uma captação num sítio que está protegido, com água de boa qualidade, que é na zona da Albergaria, quando passa na autoestrada A25, na direção de Viseu, é perto de uma ponte, está lá a captação e a estação de tratamento de água, e que abastece toda a região. Estamos a falar foram construídos ao longo dessas décadas 220 km de adutoras, de grande dimensão, não é rede que vai às vossas casas, estamos a falar o que está representado a verde, que é uma rede que transporta até aos municípios e que tem 33 pontos de entrega, com um caudal de ponta de quase meio metro cúbico por segundo. Isto, portanto, é a infraestrutura que nós chamamos em alta, que garante que o resto, que é a distribuição domiciliária, que já lá vou, chegue às vossas casas. Ao nível de saneamento, eu conheço este processo ainda melhor, porque em 96, em 89, 90, foi criada uma coisa que
muita gente não conhece, que era o Gabinete da Ria de Aveiro, que lançou um concurso de ideias para o saneamento de toda a região, um processo que foi pioneiro, e em 96, então a AMRIA entrou em parceria com o Ministério do Ambiente e criou-se a CIMRIA, que dá origem hoje à água do Centro Litoral. E com os dinheiros que conseguimos obter junto da União Europeia, foi construído o sistema que está ali retratado. É uma figura um pouco desatualizada. Neste momento o sistema é mais extenso e tem cerca de 150 km de condutas de saneamento em alta, portanto estamos a falar dos grandes interceptores, com 40 grandes estações lavatórias, 20 pontos de entrega. Tem 2 estações de tratamento aqui perto, e depois tem um exutor submarino que leva a água tratada para longe da zona costeira. E quanto a resultados, estes gráficos mostram-nos, na água, nós passamos de ter 82% das pessoas em 93 com água em casa para mais de 95%, que era o objetivo, para termos 97% com água de qualidade. Aliás, vocês veem abaixo que a evolução da percentagem de água controlada e de boa qualidade, que era cerca de 50%, ou seja, metade das pessoas não tinham água de qualidade em casa e hoje quase toda a gente tem. No saneamento, no entanto, o progresso foi mais lento. E no final da década de 90, depois de se resolver os problemas a nível do que chamei esses grandes sistemas em alta, muitos milhões de euros, mas concluiu-se necessário ter ao nível das redes em baixa, que é as redes que vão à casa de cada um de nós, outra solução. E aqui em Aveiro foi feita uma solução pioneira. Houve uma decisão estratégica, pioneira, arrojada, de construir uma empresa que, pela primeira vez em Portugal, agregou municípios, criou escala e encontrou uma parceria com o Estado, representado pela Águas de Portugal, para fazer algo de melhor e diferente e de mais, e que desse continuidade ao avanço que foi feito nos sistemas em alta para aquilo que nós chamamos os sistemas em baixa, aquilo que vai à casa de todos nós. Este ponto que a ADRA é levar tudo isto que estava lá em cima, digamos, em alta, à casa das pessoas. Neste momento a ADRA, portanto, distribui cerca de 21 milhões de metros cúbicos de água, tem o selo de qualidade exemplar de água para consumo humano dado pela entidade reguladora, tem cerca de 4 mil km de rede pública de água, 155 mil ramais, e dependem em grande parte daquele grande sistema que falei há pouco, do Carvoeiro, e também da Águas de Ouripaima. Tem uma pequena produção própria, mas os grandes fornecedores de água são aqueles que referi. A nível da recolha de águas residuais, recolhemos atualmente 25 milhões de metros cúbicos de águas residuais e com 3 mil km de rede pública de saneamento e 120 mil ramais e 600 reservatórios de saneamento. Peço desculpa. Ou seja, entre 2011, que basicamente foi a altura em que nós começamos a trabalhar, até hoje, captamos ou conseguimos evitar a descarga nos meios setores de cerca de 6 milhões de metros cúbicos em cada ano, e isso foi feito graças a um investimento brutal em redes de saneamento na região, foi o nosso grande investimento, e feito em grande parte, como veem, com recursos gerados para a atividade. Ou seja, nós, apesar de temos e bem subsídios de fundo perdido para podermos também equilibrar as tarifas, mas em grande parte o nosso investimento é suportado pela nossa atividade. Nós não dependemos do orçamento de Estado, embora sejamos uma empresa do setor público, nós libertamos meios para o nosso acionista, que são os acionistas, que são os municípios e o governo. Portanto, investimos, criamos muito mais rede de saneamento e estações lavatórias, e isto vê-se bem aqui neste gráfico, em que o que está a verde era o que existia quando nós entramos em atividade. A amarelo é um mapa daquilo que nós construímos e depois podem ver a fusão dos dois, em que nós alargamos muito a rede de saneamento, evitando assim que águas residuais não tratadas fossem contaminar os meios setores. E também assim melhorar a saúde pública e dar o serviço digno às pessoas. Como digo, nós estamos a fazer os serviços de águas na região, que é um suporte para os problemas que têm vindo a ser identificados, mas não podemos, sublinho,
deixar de olhar como é que aqui chegamos, o que é que temos e valorizar esse capital de infraestruturas, de organização e de pessoas, porque é isso que nos garante resolver os problemas do futuro. Não só, agora falando um pouco apenas da água, mas de outras coisas que têm relevância, nós reduzimos, desde que entramos em atividade, em cerca de 50% o consumo específico de energia na água. Isto é, hoje, em comparação com o que era há cerca de 13 anos, a água que chega à vossa casa consome 50% menos de energia do que quando começamos em atividade. E investimos também muito na eficiência. Nós tínhamos as perdas de água nas redes atingiam níveis superiores a 40% quando entramos em atividade e atualmente este ano que passou, o ano de 2021 chegámos aos 20% e este ano devemos ter baixado a fasquia dos 20%. Eu digo devemos porque isto está no relatório de contas, que está a ser aprovado hoje na Assembleia Geral e, portanto, não tenho ainda liberdade para usar os números do relatório. Isso traduz-se numa redução brutal, como está aí, do consumo de energia e numa redução brutal também nas emissões de gases com efeito de estufa, porque conjuga-se o efeito da menos energia que eu uso e da menos água que eu preciso para bombar, ou seja, eu gasto menos energia por cada metro cúbico e também bombo menos metros cúbicos. E é importante dizer que nós somos uma das maiores entidades gestoras do país em quantidade de infraestruturas. E isso corresponde a algo que é importante, mas também mostra o peso financeiro da gestão e de aguentar a viabilidade da empresa. Isto tem a ver com nós termos um território que, muito bem, houve uma decisão política local que foi acertada de conjugar municípios com maior capacidade financeira com outros municípios, porque assim consegue-se um equilíbrio financeiro que nos permite levar o serviço público a todos. É aquilo que se chama solidariedade, falando português e depressa. E conseguimos assim gerar meios para quase só por nós garantirmos o serviço. Isto é importante, até porque o mapa é já dos censos do ano passado, de há 2 anos, e mostra, de 2021, mostra como nós estamos a perder população. Ou seja, o território, e para nós não estamos localizados numa zona industrial, mas estamos localizados num território, é um desafio enorme, acreditem, gerir uma pequena faixa com poucas infraestruturas, porque as pessoas vivem concentradamente, e de servir isso e ao mesmo tempo servir uma vasta quantidade de território com pouquíssima gente e com muitas infraestruturas, com quilómetros e quilómetros, porque a Azul, que está a Azul, é onde estamos a perder muita gente. E o tom de vermelho é onde está a haver algum crescimento populacional. E como veem, e isto vai continuar, como todos nós sabemos. E isto é um desafio enorme, porque nós atualmente estamos no mesmo serviço a toda a gente, temos muito poucas infraestruturas para servir muita gente num dado sítio e num enorme território, muitas infraestruturas para servir pouca gente. E é um desafio. Para falar da ADRA, eu não posso deixar de falar nisto. Foi um choque o início da ADRA e mostra bem a lucidez e a coragem dos municípios que integraram a ADRA. Metade dos municípios assumiram um aumento de tarifa dos seus municípios em cerca de 100%. Foi um aumento de preço da água escalonado em 5 anos. Foi um choque. Mas foi um choque que foi vivido de forma responsável. E isto, nós estamos hoje, ADRA, e a ADRA é Águas de Portugal, os municípios, é tudo, estamos em condições de dizer, porque a ADRA tem desde o início, faz uma coisa que é talvez única a nível nacional. Em cada 2 anos faz um inquérito de satisfação aos seus utilizadores. Há uma equipa profissional, isto é feito de acordo com os padrões europeus da EXI, e nós fazemos cada 2 anos, auscultamos a quem servimos. E a tabela abaixo mostra o seguinte: de facto, nota-se que com a subida dos preços
os nossos níveis de satisfação caíram, mas hoje, em 2022, melhor, o resultado que foi conhecido em 2022 mostra que nós já ultrapassámos hoje os níveis de satisfação de antes de nós termos entrado em atividade. Isso mostra que o nosso trabalho constante, focado no cliente, no serviço e no cliente, em comunicar o serviço que é feito e conseguimos conquistar a confiança e satisfação das pessoas, embora continuem a falar do preço, e com toda a razão, mas eu costumo dizer que o preço de uma fatura de água das pessoas é o equivalente, numa família média, é o equivalente a o marido e a mulher tomarem um café por dia. Vão ver, é verdade. É muito dinheiro? É. Mas temos de pôr as coisas em termos relativos. E é aquilo que é necessário para nós conseguirmos manter o sistema em bom funcionamento e garantir o futuro da região. Reflexões finais, agora eu quis deixar esta mensagem que há algo, fruto das decisões estratégicas certas, está capaz de servir a região. E agora, sim, falar um pouco dos problemas do futuro. Eu sublinho, nós, na região, temos um conjunto de realizações que nos mostra que nós temos o que é necessário para enfrentar o futuro. Mas isto é uma never-ending story. Estamos sempre com o copo meio vazio. Sempre. Vai ser sempre assim. E agora, a questão central não é focarmos no alarme. É pensarmos em como é que resolvemos e como esta história que eu contei aqui, espero que não tenha sido muito longo, em décadas. As coisas demoram tempo. É preciso dinheiro, é preciso organização, é preciso criar conhecimento, é preciso criar equipas. Há muita coisa. E o que é essencial é que quando vocês olham um problema, pensem nesta história do passado. O tempo que as coisas demoram e foquemo-nos em olhar para as pessoas que trabalham nesse setor e em trabalhar com elas, ver com elas como é que os novos problemas se resolvem. Não se resolvem pelo alarmismo, resolvem-se com os profissionais. De falar com eles e perceber como é que as coisas se resolvem. Eu só espero, para terminar, que não aconteça olhar para o mal da fita, que é aquele que diz que as coisas vão demorar tempo. O senhor engenheiro aqui expôs aqui um trabalho magnífico e ele sabe muito melhor que eu que tudo demora tempo. É preciso equipas, é preciso dinheiro, é preciso tempo. Para vos dizer. Muito obrigado. Agradecemos a Carlos Póvoa da Adra a sua apresentação e agora perguntamos ao público se há alguma questão a colocar. A Carlos Póvoa. Foi uma intervenção esclarecedora, sem dúvida alguma. Agradecemos mais uma vez aos oradores a sua presença nesta conferência, esta Reja e a Água, que muito enriqueceram esta reflexão em torno da problemática da água e a sua gestão sustentável. Para fechar esta conferência, chamo ao palco a vereadora do Ambiente da Câmara Municipal de Estarreja, Isabel Simões Pinto, que fará a sessão de encerramento. Muito bom dia a todos. Eu atrevo-me a dizer que esta nossa conferência é uma gota d'água para continuarmos a encher o copo meio vazio, para garantirmos efetivamente a nossa ação, a nossa atuação responsável no âmbito global da sustentabilidade ambiental. Dizer-vos também que nós hoje aqui, nas várias intervenções que foram sendo proferidas, conseguimos perceber e conseguimos perceber que foram tocados
vários dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é um compromisso que nós, município, também assumimos como nosso. É um compromisso da Organização das Nações Unidas e, portanto, muitos deles foram aqui tocados, e esta intervenção tem que ser sempre de forma, de facto, articulada, intersetorial, para podermos conseguir resultados. Mas, efetivamente, nós temos que fazer este caminho para termos cidades e comunidades mais sustentáveis, que é claramente um dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. E nós, município de Estarreja, por isso estamos aqui hoje a refletir sobre a importância e o valor da água, porque acho que todos, enquanto consumidores, enquanto cidadãos, temos que refletir efetivamente mais e melhor sobre o valor da água e sabermos, enfim, reutilizar, no fundo, termos nós também a responsabilidade de preservar e reutilizar este bem que é tão precioso e cada vez mais. E para isso nós também, estes momentos de reflexão são essenciais para podermos, enfim, pensar em processos de inovação para a reutilização da água nas várias áreas, para podermos continuar este caminho que temos vindo a fazer com as escolas ao longo de mais de 20 anos no âmbito do projeto Ecoescolas, e hoje temos aqui este grupo de alunos e a professora também, a professora Fátima, responsável da escola secundária por este projeto, mas dizer-vos, para quem não sabe, que todas as escolas do concelho de Estarreja são ecoescolas, assim como o município também é um eco-município, e portanto temos muito orgulho neste trabalho que tem vindo a ser feito ao longo de todos estes anos, naturalmente também com a atuação responsável por parte das empresas e com a criação do painel do PACOPAR, o painel de atuação responsável, mas isto é um caminho inacabado, e dizia o engenheiro Carlos Póvoa que é mesmo um processo que nunca está terminado, e nós temos que continuar a trabalhar em todas as frentes, e efetivamente a sensibilização e a educação ambiental e a consciencialização de todos nós enquanto cidadãos responsáveis que temos que ser, faz parte da nossa missão no mundo. E portanto eu terminava agradecendo naturalmente as intervenções extraordinárias que todos tiveram aqui, a vossa disponibilidade para estarmos aqui hoje a refletir no Dia Mundial da Água sobre este tema que nos é tão caro, e agradecer também à Inês, que já não se está a ouvir, mas que teve uma intervenção também fantástica, e dizer-vos que esta importância que nós damos a este tema está integrado no nosso compromisso verde, o compromisso para a sustentabilidade ambiental, e que nós, município, só o conseguimos concretizar se houver um compromisso também de todas as entidades envolvidas neste processo neste caminho inacabado em busca da sustentabilidade ambiental. Por fim, deixava-vos um convite. Nós vamos ter mais uma vez uma edição da Observaria Birdwatching Fair, observação de aves e turismo de natureza, de 13 a 16 de abril. Desta vez voltamos à versão originária, digamos assim, porque tivemos aqui uma versão exclusivamente online em 2021, fruto da pandemia, naturalmente, mas vamos ter também momentos muito interessantes e importantes de reflexão. E deixava-vos o convite para todo o programa, que entretanto também irá ser divulgado, mas em particular para o dia 14 de abril, onde teremos, precisamente nesta sala, uma conferência que demos o título de Sobreviver à Emergência Climática
da ciência à comunidade. De facto, há aqui estas vertentes todas e é mais um momento para nós podermos estar juntos e aprender, obter informação e podermos trabalhar neste caminho conjunto da sustentabilidade ambiental. Muito obrigada a todos e parabéns pelas vossas intervenções. Obrigada.